Olá, meu povo, que a paz do eterno Deus reine em cada coração, tá bom? Esse que vos fala é o pastor Charles Santana. Hoje eu quero falar sobre a história de Ana, mãe de Samuel, tá bom? Antes disso, eu quero te convidar, vem aqui embaixo, no nosso canal Podcast Snook, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo que é muito importante para nós, tá bom? Hoje eu quero falar, como eu disse, sobre a história de Ana, a mãe de Samuel. Por quê? Porque tem Ana, a profetisa do Antigo Testamento, lá em Lucas capítulo 2, a qual profetizou acerca de Jesus no templo em Jerusalém. Tá bom? Para que não haja nenhuma confusão de entendimento. Ana, a sua história é narrada no livro em que leva o nome de seu filho, a bênção que ela alcançou de Deus. Em 1 Samuel capítulos 1 e 2, narra a história belíssima da nossa irmã Ana. O nome Ana significa recebe ou racede, graça, favor não merecido. Uma palavra hebraica quer dizer graça. No grego você vai encontrar o mesmo significado, graça. O nome de Ana, então, significa graça. Elcana é o seu esposo, que o nome dele tem como significado Deus criou. É uma palavra hebraica chamada Elcaná, ou Elcana. Deus, Caná, criou. Deus criou. Ele tinha uma segunda esposa chamada Penina, que a tradução do seu nome quer dizer pérola. Ana era estéril, vale a pena salientar isso. A Bíblia diz que Deus cerrou, Deus impossibilitou, Deus não permitia que Ana gerasse filhos e filhas. Já a Penina, ela tinha filhos e filhas de Elcana, o seu marido, também. Tá bom? Então, nós temos um quadro aqui de extrema dificuldade, principalmente para Ana, que convivia num ambiente aonde constantemente a segunda esposa de seu marido Elcana constantemente tinha o hábito de pirraçar, jogar em rosto, lançar em rosto, e isso fazia com que o ambiente para Ana ficasse extremamente difícil e complicado de ela conviver. Né? Eu sempre digo que as dificuldades que nos são apresentadas são para que Deus nos faça crescer e alcançar aquilo que Ele preparou para nós, que é a nossa vitória. Tá bom? Sendo assim, Elcana, como um homem muito devoto, vindo lá das regiões montanhosas de Ramataim, Zofim, ele tinha um hábito de todos os anos ir a Siló, ao templo, oferecer sacrifícios a Deus em agradecimento às suas esposas e aos seus filhos, especificamente os filhos de Penina. Já para Ana, ele dava uma porção maior, né, em agradecimento a Deus, por mais que tivesse ali uma dificuldade iminente, mas ele agradecia a Deus pela vida da sua esposa Ana, a qual ele dava uma porção maior, assim diz o texto, em virtude também da sua dificuldade. Ele chegou até a dizer para ela, em um momento muito complicado da vida dela, como sabemos, que não sou eu, mulher, melhor do que 10 filhos, tal, pelo amor e o carinho que Elcana tinha à sua esposa. Muito se questiona porque nesse texto específico nós temos um quadro aqui de poligamia, como outros. E às vezes nós vivemos hoje em uma legislação que não permite, né, o ato de ter 2 ou 3 mulheres, não é legalizado, não é bem visto, mas alguns historiadores chegam até, eu vou abrir uma aspas aqui, chegam até a colocar que Israel foi influenciado pelo Código de Hammurabi, era um código muito antigo, a qual previa lá nesse Código de Hammurabi que um homem casou com uma mulher estéril, ele poderia adquirir uma segunda esposa para dar seguimento às suas gerações vindouras, já que casou com a estéril e ela estava impossibilitada de dar filhos e assim a sua geração crescer. Então, eles dizem que Israel observou esse padrão de vida familiar e adquiriu para si, e era permitido a poligamia.
Sendo assim, Ana vivia em um estado de muita dificuldade, de muita solidão, porque o desejo do coração dela era ter filhos, para que o seu marido sentisse um pouco mais feliz e a todo aquele amor que ele dispersava para com ela pudesse, de certa forma, ser correspondido. Então ele subia ao templo, como eu disse, ia lá adorar a Deus com a sua família, tinha toda uma organização, eles se organizavam, subiam, e até o templo. Chegando no templo, eles fazendo o sacrifício normal, né? Quando se retiraram, Ana volta para o templo, entra no templo, né? Passa pelo sacerdote Eli, e aí ela vai orar a Deus. Aqui nós temos algo muito maravilhoso. Por quê? Porque o pedido da esposa tinha que ser autorizado pelo seu marido, segundo a lei, né? A lei previa com isso. Qualquer pedido da esposa tinha que estar amparado pela autorização do seu esposo. Só que aqui Elcana tinha esse desejo também, de que sua esposa tivesse filhos e filhas com ele, então já estava tudo bem organizado e tudo ligado. Jesus disse: lá o que for ligado na terra será ligado no céu. Se dois concordares acerca de alguma coisa na terra, será concordado no céu. Isso é padrão espiritual irrevogável na luz da Bíblia. Tá bom? Então, o que é que aconteceu? Ana entra no templo. Quem está no templo é ali, na porta. Só que ela passa direto. E isso não soa bem, porque o ofício do sacerdote ali é fazer a mediação. Lembra lá que Hebreus disse: não há, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, nessa ocasião, o sacerdote era meio que um mediador. Né? Ele fazia todos os parâmetros sacrificiais para poder apresentar a Deus, uma vez que ele foi ortogado para isto. Só que Ana passa direto e vai orar ao Senhor, né, sem que conversasse com o sacerdote, sem que apresentasse nenhuma oferta para sacrificar a Deus. Então nós temos aqui algo que é muito importante de nós observarmos. Em Israel, ele escreve piamente que o seu nome, ou o significado do seu nome, melhor dizendo, pode servir como uma profecia futura para o indivíduo que possui aquele nome. Te dou um exemplo. Daniel, o nome Daniel, que é um dos profetas, significa Deus é meu juiz. Então, quando Daniel é lançado na cova dos leões, o nome dele, que significa Deus é meu juiz, serviu como uma profecia de livramento para ele. Ele foi lançado na cova dos leões, não tinha quem julgasse a sua causa. Então, o Deus de Israel, né, que é chamado no hebraico Shoftim, Deus é o justo juiz que coloca tudo no lugar certo. Então, Deus, como juiz, julgou a causa de Daniel e livrou ele da cova dos leões. A mesma coisa aqui com Ana. O nome de Ana significa graça, favor não merecido. Então, quando Ana passa do sacerdote e vai até o templo e dobra o seu joelho, ele começa a observar que os lábios dela estavam batendo. Só que ela não falava, só chorava. Ele chega a dizer que ela está amargurada, que ela é filha de Belial, todas aquelas palavras desconfortáveis, e Ana disse: não, meu senhor, eu só estou amargurada, etc. Tal. Só que aqui houve aqui, o nome de Ana torna a se repetir na história como uma profecia para si própria. Ela fez uso da graça, ela não passou por um sistema de sacrifício, ela foi orar a Deus e o sacerdote teve aquela percepção e disse: o Senhor conceda conforme o teu pedido. Então nós temos aqui uma ligação direta, sem o mediador, né, que nesse caso seria o sacerdote, e Ana faz uso da graça, ela busca a Deus por um favor que ela não merecia, sem ao menos ter passado por um sacrifício. Fez só um propósito: se o Senhor me deres um filho, né, for varão, eu vou entregar ele e ele vai servir vai servir no templo todos os dias da sua vida, vai ser consagrada a uso exclusivo na casa do Senhor. Há quem diga que Ana não usou da graça, porque uma vez que Eli oferecia sacrifícios a Deus, a sua petição foi diretamente observada e deliberada via sacrifício. Só se nós observarmos, ela entrou no templo e faz esse pedido a Deus, esse propósito com Deus, e vai buscar de Deus. E o sacerdote legaliza, e o Senhor conceda conforme o seu pedido. Então houve sim ali uma busca direta de Ana
né, através da graça de Deus, que é o favor imerecido. O próprio Davi também disse isso. Os sacrifícios para ti, ó Deus, são um coração quebrantado e contrito, que tu não desprezarás, né? Não vemos ali Davi fazer nenhum tipo de sacrifício para o perdão dos seus delitos. Ele até diz lá no Salmo de número 51, esse versículo, esse verso que eu recitei aqui, né? Os corações, tu não te deleitaste sacrifícios, senão eu os daria. O sacrifício para ti é um coração quebrantado e contrito, ó Deus. Tá? Então, acredita-se também que Davi fez uso da graça semelhante a Ana, ou seja, ele teve uma ligação direta com Deus, não passando pelos padrões sacerdotais que era previsto na lei que Moisés, ou que Deus deu a Moisés, os 613, tá bom? Então, Ana passou todos esses parâmetros maravilhosos, com todas as dificuldades, e gerou o que de melhor Deus poderia dar para ela, que foi o seu Samuel, a sua bênção, a sua vitória, tá bom? Então, fica aqui essa palavra para o seu coração. O que é que nós aprendemos, então, com a história de Ana? Que em meio a momentos de dificuldades que Deus nos colocar, é para que Ele venha gerar uma bênção muito grande para nós. Nós não podemos desistir e nem parar por causa das dificuldades e das adversidades que nos é proposta. Muitas são as aflições de um justo, mas de todas o Senhor as livra. Então, que você possa perseverar. O salmista Davi disse: deleita-te no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Não desista, seja firme, constante e abundante como Ana foi, perseverou em um quadro caótico de extrema dificuldade, né, porque no lugar da sua aflição, Deus vai te prosperar. No lugar onde estão te maltratando, estão te distratando, estão te gerando falta de crédito, Deus vai exaltar o seu nome, te dando uma vitória grande, tá bom? Deus abençoe sua vida. Fica aqui essa história de Ana que muito nos ensina, tá bom? Não se esqueça, vem aqui embaixo, ó, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal e compartilha esse vídeo. Deus abençoe a todos, um abraço.